Nesse vídeo vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2014, a segunda aplicação. Essa prova da segunda aplicação, ela não, pelo menos eu não achei ela disponível no site do INEP, eu achei ela num outro site. Pelo que eu li brevemente sobre o caso, em 2014 teve algum problema lá envolvendo essa segunda aplicação aqui. Teve algum problema em Pernambuco, depois teve um roubo de provas no Rio de Janeiro. E por algum motivo essa edição aqui do Enem, segunda aplicação de 2014, não está no site do INEP, pelo menos eu não encontrei. Depois, no próximo vídeo, nós vamos ver a terceira aplicação. Portanto, assim, houve a necessidade de uma terceira aplicação e aquela terceira aplicação, sim, está disponível no site do INEP. Enfim, eu não entendi direito a história, mas parece que envolveu um roubo de provas em algum momento ali da distribuição dos documentos, né? E, enfim. Começando então pela questão 46, é uma questão que vai falar aqui sobre poluição, combustíveis fósseis, atividades industriais, e é um tema que a gente já discutiu em provas anteriores, então assim, não exige, né, não exige que a gente discuta muito mais ele. Por isso que eu recomendo que assistam a série de vídeos na íntegra, desde o primeiro vídeo até o último, porque esses temas vão se repetindo e eu vou apenas, né, comentando. Olha só, já caiu outras vezes, lembra? Aqui tá falando de tá falando de é, poluição, mas no sentido da chuva ácida. Então vamos ver aqui, nós temos aqui a Revolução Industrial, vamos falar de poluição do ar, vamos falar de resíduos provenientes das atividades industriais, né, sendo lançadas na atmosfera, causando desequilíbrios no meio ambiente. E o comando vai falar, né, sobre alguma coisa relacionada a combustíveis fósseis, que trazendo como consequência a precipitação de chuvas ácidas, danificando florestas, ecossistemas aquáticos e construções. Lembra lá que em 98, né, na questão 52, a gente teve uma questão também envolvendo chuvas ácidas, e que lá teve um enfoque mais urbano, eu até comentei isso, né, que achei que aquela questão tinha focado muito no aspecto urbano, e comentei na época que também poderia se explorar o aspecto ecossistêmico, ambiental dos danos da chuva ácida, e essa questão aqui já trouxe, né, falando de florestas, ecossistemas aquáticos, então os rios, né, até mesmo o solo. Então essa questão aqui foi mais completa do que aquela. A questão 49 é uma questão aqui que mistura um pouco de evolução e zoologia, mas zoologia e evolução andam de mãos dadas mesmo. Então, assim, não é de se surpreender que você olhe para uma questão assim e fique, né? É evolução ou é zoologia? É os dois. Bom, aqui a gente tem uma árvore filogenética, falando do grupo dos cordados, relações evolutivas, né? E basicamente isso aqui está retratando então uma história evolutiva desse grupo que chamamos de cordados. Então tem vários grupos aqui que provêm de um mesmo ancestral, de um ancestral comum. Portanto, de acordo com essa árvore filogenética, esses indivíduos aqui formam um grupo monofilético porque todos eles teriam então um ancestral comum que é exclusivo desse grupo aqui. O comando da questão é o seguinte: os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados. Por quê? Bom, basicamente porque eles evoluíram a partir de um ancestral comum. Eu achei essa questão aqui fraquinha. Eu achei assim que poderia ter sido explorada de uma forma talvez mais interessante. Além de eu achar que ela explorou a questão evolutiva da coisa de uma forma bem rasa, as alternativas erradas eram completamente assim absurdas mesmo e, enfim, é uma questão que eu consideraria assim das mais fáceis. Talvez algum ou outro se sentisse assim intimidado pela questão, né, da árvore filogenética, dos nomes dos grupos, mas passado o susto inicial, a pessoa iria ver que não tinha muita dificuldade na resolução dela. Mas falando sobre cordados, né, já que a questão foi fraquinha, vamos explorar um pouquinho mais esse grupo. Eu gosto de fazer assim, né, ao longo dos vídeos, conforme os assuntos vão surgindo, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais. Nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade aqui de falar um pouquinho mais sobre os cordados. Numa próxima oportunidade, a gente foca em algum desses subgrupos aqui especificamente. Repara que o filo cordado, ele é composto por três subfilos: o subfilo urocordata, o subfilo cefalocordata e o subfilo vertebrata. A gente está muito familiarizado com esse subfilo aqui, certo? A maioria dos animais, se eu falar para qualquer uma pessoa pensar num animal, a pessoa provavelmente vai pensar num animal desse subfilo, vertebrata. Os subfilos Urocordata, que é composto, né, pelas classes Acidiácea, Taliácea, Apendiculária, e o subfilo Cefalocordata, que é composto pela classe Leptocardi, que são os anfíoxos, provavelmente pouquíssimas pessoas, parando aleatoriamente pessoas na rua assim, saberiam o que são esses animais. São subfilos assim obscuros para a maioria das pessoas. Nós mesmos que entramos, né, para biologia, a gente acaba conhecendo muito disso na faculdade porque realmente a nível de ensino médio, no máximo a gente ouve falar disso aqui, mas a gente não realmente presta atenção, né? E na faculdade então a gente se aprofunda um pouco nisso aqui. E é o caso de muito trancamento de matrícula, né? Porque muitas pessoas não toleram e não aturam ficar estudando esses animais sem pé nem cabeça, literalmente. A maioria das pessoas que entra para biologia entra pensando em plantas e nesses animais aqui que são mais bonitos, né? Que são mais, enfim, os tetrápodes, né? E os peixes também, óbvio. Mas enfim,
quando você aprende a apreciar a vida de uma maneira, né, não apenas pelos aspectos de beleza, fenotípica e tudo mais, você aprende a ver também valor nesses subfilos aqui que são mais basais e que têm características mais basais. E eles são subfilos importantíssimos, porque eles, apesar da conformação basal deles, eles detêm ali características que estão presentes em todos os elementos desse filo, cordata. Essas características têm, por exemplo, algumas só que eu peguei. Notocorda dorsal, que em alguns grupos vai dar origem às vértebras, né? Portanto, vertebrato aqui. Um tubo neural, que em alguns grupos vai dar origem à medula espinhal. Fendas faríngeas, que no nosso caso, né, nós temos estruturas semelhantes em fase embrionária. Uma cauda, que no nosso caso nós temos uma cauda também, mas em alguns grupos, né, ela pode ser vestigial, como é no nosso caso. Então, assim, essas características gerais aqui vão estar distribuídas ao longo desse filo em todos os componentes de todos esses subfilos. Falando sobre o subfilo vertebrata, que é aquele que a gente está mais acostumado mesmo, a gente vai ter o infrafilo gnatostomata, ou natostomata, não sei assim, as pronúncias, né? Enfim. E tem o infrafilo agnata. O infrafilo agnata são tipos de animais, peixes, que não têm mandíbula. Então vai ser as classes Myxine e Petromyzontida, que são peixes sem mandíbula. E depois nós vamos ter aqui no Gnatostomata, que são agora animais com mandíbula. A gente vai ter o grupo dos peixes, especialmente os condrictes e os osteictes, que são os condrictes, peixes cartilaginosos, tubarões, raias, quimeras. E os osteictes, que são os peixes ósseos. Então todo aquele peixe que você come lá que tem espinha, ele é um osteicte. E nós temos também o grupo dos tetrápoda, que são anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? Esse grupo aqui a gente está super acostumado, estão no nosso repertório, no nosso dia a dia, né? Isso aqui, então, são classes, certo? E claro que aqui vai ter alguma confusão, porque é claro, evolutivamente falando, que em algum momento os tetrápoda surgem dos peixes. Tem uma relação aqui, né, de ancestralidade de um peixe que teria dado origem, então, a um tetrápoda ancestral, provavelmente ali do grupo dos anfíbios, certo? Então, assim, isso aqui meio que se mistura em algum momento, não é tão preto no branco como a gente faz parecer. Mas super legal, né? Uma discussão super profunda, super legal. Claro que eu coloquei aqui o aspecto geral do filo. A gente poderia se aprofundar em cada um desses grupos, mas agora não é o momento. Vocês podem pegar esses nomes e pesquisar aí no Google, pesquisar vídeos aulas no YouTube, que provavelmente tem bastante conteúdo sobre cada um desses grupos aí. A minha proposta aqui é ser mais objetivo. A questão 51 eu suponho que ela seja da física, portanto, talvez pelo fato de que está escrito física aqui, né? Mas por que eu trouxe ela para a discussão das questões de biologia? Porque ela toca num tema aqui da biologia, que é a questão dos radicais livres. Então ela vai falar sobre a interação de partículas beta, que a gente já falou também sobre partículas beta numa prova anterior, em 2011, questão 46. A gente falou sobre diversos tipos de radiação, de partículas, né, de radiação, radiação alfa, radiação beta, gama. E as partículas beta, então, nós vimos lá, né, que eram elétrons. Então eu meio que já dei a resposta também. Mas repara que essas partículas beta, dentre outras forças, outros tipos de moléculas, de partículas que podem interagir com a matéria, elas, em algum momento, elas criam um ambiente de formação desses radicais livres. Né? Elas interagem com a matéria, levando à formação desses radicais livres, que são moléculas, podem ser átomos mesmo, que tem ali uma configuração eletrônica, né? Um elétron que está, digamos, livre, um elétron na última camada que fica desemparelhado. E aí vocês vão ter que estudar lá na química, né? A questão do emparelhamento dos elétrons, camada de valência. Então, qualquer molécula ou átomo que fique com um elétron desemparelhado na última camada vira um radical livre, teoricamente. E esses radicais livres interagem com os elementos celulares, do citosol, até mesmo do núcleo, até mesmo com o DNA, e mudam, né, estruturalmente essas moléculas e podem causar danos celulares. Bom, a capacidade de gerar esses efeitos dá-se porque tal partícula, a partícula beta, eu já falei, né, ela é um elétron, a gente já tinha discutido isso antes também. Aí eu não vou entrar nessa discussão de massa desprezível, cinética transnacional, porque isso aí, para mim, é grego também. Mas eu coloquei aqui, né, pra gente falar mais um pouquinho. O radical livre, então, sendo aqui, digamos, uma molécula ou até mesmo um átomo com um elétron que ficou ali desemparelhado, então ela fica querendo reagir com todo mundo que está em volta dela, e nisso ela pode provocar danos. Por exemplo, se ela reagir com o DNA, ela pode fazer uma mudança lá estrutural em alguma base, em algum nucleotídeo, né, alguma base nitrogenada, e o DNA pode, por exemplo, enfim, se isso acontecer num gene, numa sequência gênica, pode levar a uma super produção, sei lá, uma atividade estranha do DNA que pode levar inclusive até câncer, né? Enfim, e tem os antioxidantes. É isso aqui que eu queria falar. Os antioxidantes são também moléculas, são substâncias, são, enfim, componentes que vão agir nesses radicais livres, equilibrando eles. Então o radical livre deixa de ser um radical livre e, portanto, ele deixa de causar danos. Os antioxidantes, a gente tem, né,
enzimas no nosso corpo que agem como antioxidantes, a própria superóxido dismutase, se eu estou lembrando bem, tem outras também. E, enfim, a gente produz antioxidantes, mas a gente também pode obter eles da alimentação. Então eu coloquei aqui uma imagem aleatória de alimentos saudáveis, eu coloquei lá, tipo, alimentos saudáveis antioxidantes, e apareceu isso aqui. Repara, frutas, legumes, verduras, até mesmo proteína, né? Proteína animal, um peixe aqui, um salmão. Enfim, vitamina. Os antioxidantes depois a gente pode até falar mais sobre eles, porque a gente vai falar sobre beta-caroteno também, que também é um antioxidante. Mas enfim, diversas vitaminas, vitamina C, enfim, sabe, tudo isso que enriquece a nossa dieta. Então, uma alimentação saudável, mais exercícios físicos moderados, porque o excesso de exercícios físicos de alto rendimento também provocam a formação de radicais livres. E um outro ponto que eu vou colocar textos sobre isso na descrição, porque eu não vou me aprofundar muito nisso que eu vou falar. Mas os radicais livres, eles acabam até sendo um pouco demonizados. Eles também têm alguma função benéfica para o corpo. Eu não estou aqui querendo colocar o radical livre como sendo o fim do mundo. Não, tem alguns radicais livres que têm funções importantes, até mesmo no combate de parasitos, de, enfim, micro-organismos, né? Mas o excesso de radicais livres pode, então, levar a muitos danos celulares, doenças, envelhecimento, né? Então, assim, exercícios físicos moderados mais uma alimentação saudável, a gente diminui a carga desses radicais livres e a gente fica mais saudável. A questão 52 é uma questão interessantíssima, ela também se torna atual, porque nós estamos acabando aqui de vencer uma pandemia de uma doença respiratória, que é a Covid-19. E repara como é que lá em 2009, né, teve eu não sei se chegou a ser uma epidemia, foi um surto, né, que está colocando como um surto de influenza A, que é a gripe H1N1, que tinha também ali um potencial devastador de destruição, mas acabou não vingando, não sendo tão devastador assim, porque a gente agiu, a gente teve, né, toda a questão da prevenção, vacinação, etc. E tinham algumas recomendações da OMS em relação a qualquer um que tivesse, né, em contato com esse vírus, de sempre higienizar bem as mãos, né? Especialmente após tossir e espirrar. Isso aqui é importante, após tossir e espirrar. Por quê? A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo o quê? Dentre essas alternativas que foram dadas, reduzir a transmissão do vírus no ambiente. Repara que a letra C coloca reduzir o processo de autoinfecção. Essa ação de higienizar as mãos após tossir e espirrar, como o texto especificou, né? É para você impedir que aquilo que está em você vá para outras pessoas, através do ambiente, né? Então, assim, você deixando de ser um veículo de transmissão desse vírus. Por isso que é importante perceber que, assim, após tossir e espirrar. Porque se você está tossindo e espirrando, supostamente você está infectado pelo vírus. Então você pode ser ali um veículo de transmissão. Então manter a higiene das mãos, usar máscaras, certo? E tomar vacina para não ter quadros graves e até mesmo, né, ter ali um quadro bem suave, assintomático de uma infecção viral como H1N1, como Covid, etc. A questão 55 fala sobre gêmeos, ela faz aqui uma contextualização, né? E ela coloca aqui, né, os gêmeos exercendo fascínio nas pessoas, e elas se aproximam, os gêmeos, né, eles se aproximam muito de uma clonagem, certo? São clones, na verdade. Os gêmeos, eles têm um genoma idêntico, eles provêm de um mesmo evento de fecundação, então, para todos os efeitos, eles são clones. E isso é uma coisa que gera fascínio, não só nas pessoas da sociedade comum, mas também nos cientistas. Bom, o mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos, os gêmeos, e aqui a gente está pensando em gêmeos é, monozigóticos, gêmeos que vêm a partir de um único evento de fecundação. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, o mecanismo é a divisão do embrião em dois grupos celulares independentes. Vamos dar uma olhada nisso. Repara que aqui a gente tem um evento de fecundação, um espermatozoide fecundando um óvulo, então um evento de fecundação apenas, e esse óvulo aqui ele vai começar, claro, né, a se dividir, a se multiplicar. É uma célula primordial que vai se multiplicar muito, formando então um feto ou um embrião. Um feto, né? Que no final das contas é um indivíduo. Só que esse óvulo aqui que vai dar origem aos gêmeos, ele tem uma etapa de divisão lá no começo, onde ele vai formar dois óvulos idênticos, certo? Mas que eles provêm de um mesmo evento de fecundação. Então, assim, são idênticos. São o mesmo, a gente pode falar até que são o mesmo zigoto, só que, claro, né? Teve essa divisão a mais aqui. E daqui, agora, cada um desses zigotos vai começar a se multiplicar, gerando indivíduos separados, porém geneticamente idênticos, portanto, clones. E aqui do lado a gente tem, né, os gêmeos dizigóticos, que são. Aí já é uma outra história, aí já são dois eventos de fecundação independentes. Você vai ter um óvulo, um espermatozoide fecundando um óvulo, e um outro óvulo ficando maduro ao mesmo tempo, um outro espermatozoide indo lá e fecundando outro óvulo independente. Esses espermatozoides podem ser de um mesmo pai, como podem também ser de pais diferentes. Então aí, né, diversas controvérsias podem surgir a partir disso. Mas aqui nós vamos ter dois indivíduos geneticamente diferentes,
que podem ser filhos do mesmo pai ou de pais diferentes. Só isso, né? Só mesmo esse evento aqui de gêmeos dizigóticos pode proporcionar pra gente essas novelas da vida. A questão 58 vai falar sobre hidroponia, onde os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes rica em nitrato e ureia, portanto, nutrientes nitrogenados, né? Bom, nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável, o próprio nitrato é uma forma aproveitável de nitrogênio pelos vegetais. Essa técnica dispensaria ali o trabalho com bactérias fixadoras. Aí lembra lá do ciclo do nitrogênio, né? Bactérias fixadoras, Rhizobium, em associação lá com as leguminosas. Lembra de tudo isso? Comecem a fazer links, né? Porque os conteúdos, o Enem exige isso, exige que a pessoa esteja por dentro de tudo que está acontecendo. É uma prova interdisciplinar. Enfim, bom, basicamente o que está acontecendo aqui? Eu meio que já dei a resposta de novo, né? Essas bactérias participam do ciclo do nitrogênio. Então a gente tem aqui a molécula de ureia. Repara que tem os nitrogênios aqui, né? Formando. Acho que são aminas isso aqui? Acho que são, né? São grupos. Se eu posso dizer grupos funcionais, não sei. E aqui no nitrato também, a gente tem um nitrogênio com 3 oxigênios, portanto, o nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio no ciclo do nitrogênio. Não esqueçam disso. A gente já viu uma questão também sobre isso, né? Bom, a questão 61. Ela vai trazer aqui no texto a questão do setor sucroalcooleiro, portanto, produção de açúcar e álcool. Bom, aí você vai ter que analisar 2 setores: o setor agrícola, que se refere às atividades da cultura da cana-de-açúcar, e um setor industrial, que estaria relacionado à fabricação de açúcar e álcool. Então você tem o momento da cultura da cana, né? Portanto, agricultura, e o setor industrial estaria mais preocupado ali com a fabricação, com os processos industriais de fabricação do açúcar e do álcool, que tem ali também seu interesse econômico. Para essa atividade produtiva como impacto ambiental causado pelo setor industrial, então a pessoa tem que ignorar tudo que está em cima e pensar só no setor industrial. Você teria então um impacto ambiental proveniente desse setor de geração de resíduos poluidores. Eu achei uma questão bem fraca, assim, eu não sei. É aquele tipo de questão que eu acho que tinha mais potencial, mas a solução acabou sendo bem. Não sei. Repara que todas as outras alternativas, a queima da cana-de-açúcar, desmatamento, compactação do solo, isso aqui está tudo tão obviamente relacionado com o setor agrícola, né? Até o próprio assoreamento dos rios, por conta ali do impacto no solo, né? Revirar o solo e tudo mais. Essas partículas vão parar nos rios e assoreiam os rios. Então, assim, também foi uma questão bem fácil, tá? Vejamos a próxima. Questão 62. Aqui vai falar sobre corais, então uma questão bem interessante. A gente já discutiu corais em uma prova anterior, falando sobre a acidificação dos oceanos, como que a acidificação das águas tem efeitos ali na estrutura dos corais, que tem uma estrutura carbonática, né, de carbonato de cálcio, que é sensível a essa acidificação. Mas que essa questão aqui vai estar falando mais sobre um outro fator, que é o fator da temperatura. Ela vai falar sobre uma relação de mutualismo dos corais, que são quinidários, com algas, zooxantelas. E essas algas zooxantelas, essa relação de mutualismo, quando a gente pensa em mutualismo, né, a gente pensa os dois estão ganhando alguma coisa. As algas zooxantelas fazem fotossíntese e os corais dão para elas também algum tipo de benefício ali, nutricional, etc. E aparentemente o aquecimento dessas águas, o aumento da temperatura das águas, estaria levando ao clareamento desses corais pela perda dessas zooxantelas. Então, portanto, a gente percebe aqui que a coloração dos corais vem por conta dessa relação deles com as zooxantelas. E, portanto, sem elas, eles ficam brancos. Esse desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em adquirir nutrientes derivados da fotossíntese, os carboidratos, né, provenientes da fotossíntese, que as zooxantelas estavam fazendo. Isso significa que os corais morrem sem as zooxantelas? Eles enfraquecem muito, eles têm uma dependência bem forte dessa relação, né, nutricional, em termos assim de adquirir energia. Então, assim, é um equilíbrio, um impacto bem importante para eles. E, sobretudo, o principal problema é a velocidade com que isso está acontecendo, esse aquecimento, que não está dando tempo desses corais sequer se adaptarem a isso. Porque, dado um tempo geológico suficiente, eles se adaptariam, né? A vida se adapta. A vida busca a adaptação, seleção natural, etc. Mas como está acontecendo de uma forma muito rápida, eles não estão tendo, talvez, tempo ali de se adaptar. E, enfim, isso pode significar, sim, no final, num longo prazo aí, uma destruição desses corais. E, com isso, os corais, a fauna do ambiente marinho depende, né, muito dos corais, relações ali com equinodermos, até mesmo com peixes. Sabe, tem todo um ecossistema complexo ali que gira em torno desses corais. E o enfraquecimento desses corais pode significar também o enfraquecimento da biosfera marítima. Então eu coloquei aqui umas fotos meramente ilustrativas, tá? Essas fotos não são os mesmos corais, só botei para ilustrar. A gente tem aqui um coral coloridinho, né? Portanto, com suas zooxantelas ativas.
e um coral aqui que aparentemente perdeu essas zooxantelas e ficou branco. Então esse aqui que é o problema que a gente está falando aqui. Aí alguém pode pensar, mas por que os corais então não habitam águas mais profundas onde vai estar mais fresco? Lembrando que essas zooxantelas precisam de luz do sol. E essa luz do sol, existe a zona fótica do mar, né, do ambiente marinho, que até ali uma determinada temperatura. A partir de uma determinada temperatura, a luz fica bem fraca e essa atividade fotossintética ficaria prejudicada. Então os corais precisam ficar numa profundidade não tão grande, né, para poder fazer a fotossíntese, mas ao mesmo tempo isso implica em eles ficarem ali expostos a esse aumento da temperatura nessas águas superficiais. Então aqui, sem compromisso de me aprofundar muito também, apenas para ilustrar, né? Porque muitas pessoas olham para uma imagem dessa aqui e pensam que o coral é toda essa... E de fato, né? Ele é. Mas essa aqui é uma colônia, certo? Essa colônia é formada por pólipozinhos desse tipo aqui. E eles têm uma base ali calcária de carbonato de cálcio, o esqueleto, né? E vão ter ali furinhos, eventualmente, que vai ter ali, então, o quinidário propriamente dito, que é o coral, o indivíduo formador da colônia. Então repara que eles têm aqui toda uma estrutura complexa, né? Eles têm tentáculos, têm uma boquinha. Tem aqui num tentáculo dele aqui as zooxantelas, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direito, mas tem as zooxantelas que fazem a coloração. Tem esses nematocistos também, que são estruturas típicas também de quinidários, que inclusive elas estão relacionadas com aquela queimação que você sente quando você, por exemplo, toca numa água viva. É porque você é espetado por esses nematocistos, e aquilo ali então é uma estrutura que está presente nesse grupo dos quinidários. Não vou entrar muito profundo nas características, é só para mostrar mesmo. Isso aqui então é um pólipo de um coral individualmente falando, e o coral então é a estrutura carbonática, né, o esqueleto carbonático, com vários pólipos desses. A questão 63 eu tenho que tomar muito cuidado com ela, porque ela envolve matemática, ela é uma questão da química. Eu trouxe ela também de teimosia apenas porque ela fala sobre mucosa intestinal. Ela vai falar aqui sobre uma pessoa que está num quadro ali de anemia. Essa pessoa receberia ali um suplemento, né, de ferro para a pessoa tomar. Enfim, ela vai dar a massa molar do ferro, do sulfato de ferro, 152 gramas por mol. Então, 1 mol de sulfato de ferro são 152 gramas. Ok? Isso aqui é importante. E qual é a parte que eu quero comentar disso aqui? Existe um limite máximo que você pode ingerir disso e que seria aproveitável pelo corpo. Essa aqui é a parte aqui que eu acho que é importante para a biologia. Acima desse valor de 300 miligramas por dia, a mucosa intestinal atua como uma barreira, não deixando mais o ferro ser absorvido. Então não adianta a pessoa tomar mais do que 300 miligramas de ferro, 300 miligramas de ferro por dia, de sulfato de ferro por dia, porque não vai absorver isso. Então seria um desperdício. Além de poder ter ali, de repente, algum efeito, não sei, maléfico, né? Bom, então a questão ela gira em torno desse cálculo aqui, onde a pessoa tem que pegar aqui 5 frascos de concentração, né, de concentrados de sulfato de ferro em diferentes concentrações, e a pessoa teria que descobrir dessas 5 possibilidades qual seria a que estaria mais próximo desse máximo aqui de 300 miligramas por dia. É um cálculozinho chato, na verdade dá para resolver com uma regra de 3 ou com uma fórmula, mas aí eu não vou entrar nisso, obviamente. Vocês podem pesquisar aí essa questão e ver a resolução delas. Eu queria só discutir mesmo essa coisa aqui, né, da mucosa intestinal é, atuando ali como uma barreira para não deixar um elemento que já está em excesso ser absorvido pelo corpo, o que poderia gerar ali algum desequilíbrio. E até mesmo, né, em outras situações também. Então, a absorção de nutrientes se dá no intestino, a gente já viu, né, as velocidades intestinais, que é ali para aumentar a área de absorção. Então, os nutrientes estão sendo absorvidos no intestino. E, eventualmente, uma coisa que esteja em excesso, o intestino pode também barrar, bloquear e não deixar aquilo ser absorvido. De fato, muita coisa que a gente consome a gente não absorve, né? A gente simplesmente descarta porque fica em excesso. Bom, eu já disse em outro vídeo que existe uma razão pela qual eu escolhi biologia e não química, né? Porque eu odeio esses cálculozinhos aqui. Mas, enfim, eu provavelmente... Inclusive, quando eu fiz essa prova, se eu não me engano, eu marquei a letra D. Não me perguntem como que eu cheguei nesse resultado. Essa é a minha habilidade com a matemática. Eu marquei a letra D, se eu não me engano, na época que eu fiz. Mas, basicamente, assim, você tinha que pensar... A resposta é a letra B, número 2, né? 0,2. E como é que seria essa resolução? Você faria uma regra de 3. Você pegaria, por exemplo, aqui é 0,2 mol por litro. Portanto, 0,2 mols em 1000 ml. Por que 1000 ml? Porque no comando ela vai pedir se você ingerir 10 ml. Então a gente coloca, né, na mesma unidade, assim. Então, 0,2 mol é igual a 1000 ml. 10 ml, que é o que o comando está pedindo, seria x mol. Quanto que é esse x aqui? X seria igual a... Aí você faz a regra de 3, né? Que vocês sabem fazer, não sabem? Sabem sim, eu sei que sabem. Você vai fazer 2 dividido por 1000. Vai ficar 0,00, né? Porque tem que colocar os zeros aqui. Aí 2000 dividido por 1000, você coloca o 2 aqui no final. Então seria 0,002 mol. 10 ml vai ter 0,002 mol. Então,
Aí tinha uma outra parte que a pessoa teria que ver lá. Por exemplo, se um mol é igual a 152 gramas, 152 gramas, eu sempre erro isso. Então, 0,3 gramas, né, que são 300 miligramas, seria igual a 0,0019 blá 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 mol. Interessante, né? Se arredondar isso aqui, dá 0,002 mol, que é o que a gente obteve aqui. Então, 300 gramas é igual a 0,002 mol, arredondando. Então, o que estaria próximo, né, mais próximo, seria mesmo esse 0,2, certo? Vocês poderiam fazer essa mesma regra de 3 para todos os outros frascos e vocês iam ver que vocês iam obter valores diferentes. Por exemplo, o frasco 1, fazendo essa regra de 3, daria 0,0002, um zero a mais. Então é muito pouco. O frasco 3, se você fizesse 0,00, daria 0,003. Aí já passou demais. Então aqui teria um excedente. A mucosa intestinal atuaria como uma barreira para não deixar, né, esse excedente ser. Então, assim, para evitar desperdícios, o frasco 2 é o ideal, porque está exato. A questão 64 eu acho que também é da química. Na verdade, eu tenho certeza que ela é da química, porque ela vai falar que ela vai trazer uma poesia, né, de Carlos Drummond de Andrade, e vai falar sobre poluição. Eu trouxe ela porque ela fala de poluição da água. E ela coloca aqui em algum momento dodecilbenzeno. Aí a pessoa teria que saber o que esse dodecilbenzeno faz, né? Ele particularmente, ele é um dos componentes dos detergentes, de alguns tipos de detergente. Então, essa poesia seria uma referência, então, à presença de detergentes sintéticos como agentes poluentes da água. Eu só trouxe mesmo assim, não vou nem me aprofundar muito não, só para realmente mostrar, né, como que o tema do meio ambiente, da poluição, pode estar presente nas diversas matérias. A questão 68 traz um tema super delicado, na minha opinião. Eu até fiquei um tempo pensando se essa questão não deveria ter sido anulada. Acabou que eu pensei, que eu refleti bem, ela não precisaria ser anulada porque o que ela está discutindo aqui está correto dentro do ambiente que ela criou, né? Mas no geral esse tema aqui ele é super complicado, que é a utilização do sistema ABO para exclusão de paternidade. Isso aqui vocês vão ver que eu vou tentar explicar brevemente aqui o porquê que eu acho que isso aqui é uma questão até que deveria ser considerada a anulação dela. Mas, enfim, no final das contas eu vi que, ok, dentro do que ela está discutindo, o conceito que ela trouxe, né, a resposta que ela trouxe estaria correta. É, mas vamos entender então. Ela fala que sobre o sistema ABO sendo utilizado, né, para indicar ali paternidade. Ela fala sobre um filho. Vamos ver aqui. A análise do sangue revelou que ela, a mãe, era tipo sanguíneo AB, então ela tinha os alelos A e B, e o filho dela tinha um tipo sanguíneo B. Portanto, ele poderia ser BB ou BI, né, dependendo ali de qual seria o genótipo do pai. Portanto, ele poderia ser homozigoto, tipo B, né, ou heterozigoto. O genótipo do homem pelo sistema ABO que excluiria a possibilidade de paternidade desse filho seria qual? Então seria alguém que não poderia ter passado, né, de repente, para ele ou um alelo I ou o alelo B. Então eu coloquei aqui um cruzamento, né, um homem, por exemplo, aqui é a mãe, em cima AB, e aqui seria um pai homozigoto para o alelo A. A gente vê aqui que a prole, né, seria dois indivíduos, dois quartos, né, seriam AA, homozigotos para o sangue A, e dois quartos seriam AB, tipo de sangue AB. Se fosse um homem, por exemplo, heterozigoto para o tipo A, você vê que surgiria aqui uma proporção, né, de um quarto de indivíduos com sangue do tipo B. Então não pode ser heterozigoto para o tipo A. Por que eu coloquei só o tipo A? Porque tudo isso aqui que eu falei para o sangue heterozigoto tipo A, vocês vão ver que se vocês fizerem esse cruzamento para os outros, também surgiriam indivíduos com sangue do tipo B. Então, para ser mais objetivo, né, teria que ser um homem homozigoto para o tipo A, portanto a letra A. E por que eu disse que isso aqui é uma coisa complicada? Porque existe um caso raríssimo, que a gente chama de efeito Bombaim, que é um evento epistático raríssimo, onde, então por isso, né, é um evento muito raro, uma coisa assim raríssima na população, assim, é uma coisa eu poderia dizer assim, pentelesimal, de tão raro que é, onde indivíduos possuidores dos alelos IA, né, o alelo A ou o alelo B, não expressariam esse fenótipo. Então a pessoa seria homozigoto ou heterozigoto para o sangue tipo A, ou homozigoto ou heterozigoto para o sangue tipo B, e ela não expressaria esse fenótipo. E se você olhasse aqueles exames, né, para ver o tipo sanguíneo, iria confundir ele com o sistema O. Por quê? Porque não tem o alelo A nem o alelo B. Então pareceria, né, seria confundido com o sangue tipo O. Como essa questão aqui não teve nenhum envolvido que tivesse sangue tipo O, passou batido, né? Esse problema aqui você não precisaria considerar esse evento aqui. Por isso que, né, eu até aceitei no final das contas, ok, não seria anulada, mas se envolvesse alguém com sangue do tipo O, teria que ser anulada, porque tem esse caso aqui que tem que ser considerado. Inclusive por causa em locais onde fazem coleta de sangue, né, isso aqui é um problema, porque a pessoa tem que ter lá, tem que averiguar se uma pessoa que chega lá dizendo que é tipo O é realmente tipo O, né? Uma coisa que acaba não sendo muito comentada
na biologia de ensino médio, é que diversas características do nosso corpo não são monogênicas, não são provocadas, né, por um único gene. Os tipos sanguíneos é um caso disso. Portanto, a gente fala de epistasia, né? São vários genes ali. Esse caso aqui da epistasia é um gene afetando a expressão de outro. Isso acontece muito na biologia de uma maneira geral, na genética de uma maneira geral. O sangue, os tipos sanguíneos, você tem uma substância precursora, aqui de uma forma bem genérica, né? Você tem um alelo, portanto um gene, para um antígeno, que a gente chama de H. Esse antígeno H, ele vai ser o precursor do alelo A ou do alelo B. Se ele não for precursor de nenhum desses dois alelos, você teria então a não expressão desses alelos, ou se você tivesse, né, um alelo ali que não. Vamos colocar assim: você tem o antígeno H. Se você tem um alelo para, a partir desse antígeno H, produzir o alelo A, você vai produzir e você vai ser sangue tipo A. Se você tiver o alelo para produzir a partir do antígeno H, o alelo B, você vai ser sangue tipo B. Se você tiver o alelo pro A e o alelo pro B, você vai ser sangue tipo AB. Mas se você não tiver o alelo pro A nem pro B, você vai ser sangue tipo O, certo? Mas repara que você precisa ter esse antígeno H. O que acontece nesse fenótipo Bombaim é que existe uma falha, porque esse antígeno H também ele precisa de uma cópia dominante dele. Se a pessoa for homozigota recessiva, ela não faz esse antígeno H. Portanto, ela não faz o precursor desses alelos que determinam os tipos sanguíneos. Portanto, você pode ter o alelo A ou o alelo B, mas você não vai produzir o alelo A ou o B porque o antígeno H, que é o precursor deles, não está funcionando. Então, assim, é esse que é o problema. Agora, repara que você não é o A nem o B, mas você também não é o O, porque o O implica que você tem um antígeno H funcionando. Então, assim, entendeu? A pessoa tipo O normal, ela vai ter ali, ela não vai ter anticorpos anti-H, porque ela tem um antígeno H. Já a pessoa que é o falso fenótipo O, ela vai ter um anticorpo anti-H, porque ela não tem um antígeno H. Então, assim, se você fizer uma doação do tipo O para essa pessoa que tem o fenótipo Bombaim, ela vai reagir ao antígeno H. Isso aí foi caso de muitos acidentes, assim, quando ainda não sabiam, né, sobre isso aqui, em transfusões sanguíneas, dava problemas em pessoas que pareciam ser do tipo O, mas quando recebiam sangue tipo O, tinham reação, porque estavam reagindo a esse antígeno H. Esse é o problema. Tendo dito tudo isso, a questão, como eu disse, não envolveu o sangue do tipo O, então esse caso aqui não seria considerado nesse caso especificamente. Agora, sistema ABO para paternidade é uma coisa muito delicada, eu não acho que seja o mais adequado, até porque o sistema ABO não é o único sistema sanguíneo, você tem também os sistemas RH, entre outros. Então, assim, né, a gente tem hoje em dia formas mais precisas de fazer exames de paternidade, mas ok, vamos virar a página. A questão 69 vai falar sobre doença de Chagas, vai falar aqui sobre uma intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença. Não para o tratamento, para a prevenção. Bom, dentre as que foram oferecidas aqui, a gente sabe, né, sobre a relação da doença de Chagas com a qualidade da habitação das pessoas. Por quê? Bom, então melhorias, né, nas condições de habitação com redução dos insetos nesse ambiente. Porque habitações, por exemplo, de casas, né, feitas de barro, que a gente chama de pau a pique, essas paredes de barro, elas proporcionam ali um ambiente interessante para o barbeiro fazer ali os ninhos, entre aspas, deles. E esses insetos então ficam morando nessa parede de barro, próximo da fonte alimentar deles, que são os seres humanos. Então, se a pessoa mora numa casa com uma parede dessa, nos telhados, nas paredes, os barbeiros começam a se proliferar ali e as pessoas ficam vulneráveis ali à noite quando vão dormir, né? Sempre vai ter um inseto perto delas e durante a noite eles são noturnos, eles vão lá atacar a pessoa dormindo e o ciclo da doença acaba se perpetuando. Então, assim, você melhorar a qualidade da habitação das pessoas fazendo casas de alvenaria uh, e também utilizando outras técnicas, como se você mora numa área, né, de mata, enfim, colocar telas nas janelas, até mesmo aplicação de inseticidas, eventualmente, mosquiteiros para dormir. Tudo isso são iniciativas importantes para parar o ciclo desse inseto, para parar o ciclo do agente etiológico, né, causador, e também para impedir o contato desse inseto, que é um vetor do agente etiológico, com os seres humanos. Então, a questão aqui explorou a questão da melhoria da qualidade da estrutura das habitações das pessoas, trocando casas de pau-a-pique por casas de alvenaria mais seguras, que dão menos chance do barbeiro construir ninhos ali, né? A questão 71 vai falar sobre hormônios vegetais, que é um tema super complicado, eu não prometo que eu vou me aprofundar aqui. Talvez no outro vídeo, quando surgir de novo, a gente aprofunde um pouquinho mais. Mas enfim, ela vai pegar um hormônio assim que é um dos mais clássicos e mais. Por isso até que eu fico tranquilo de passar quase batido por ela. Ela vai falar sobre o etileno. Ela vai falar aqui sobre uma molécula, né, volátil, que é o 1-metilciclopropeno, que compete pelos sítios de ligação do etileno, nas células de um fruto. Então, se ela está competindo por sítios de ligação com o etileno, ela está retardando a atividade do etileno de alguma forma. Com base nos conhecimentos, né, sobre hormônios vegetais,
essa molécula, então, vai agir retardando qual atividade, qual processo que o etileno provoca nos frutos e até mesmo em tecidos, dentre tantos que ele faz, né? Mas o mais principal de todos, que a gente geralmente comenta, que é o amadurecimento do fruto. Então, essa molécula vai competir com o etileno, vai tirar, né, a eficiência dele em provocar o amadurecimento do fruto. Então, sempre relacione etileno com frutos amadurecendo, porque ele é um gás, né, o gás etileno, que é o principal componente ali que leva os frutos a amadurecerem. De novo, num próximo vídeo a gente aprofunda um pouco mais isso. Vocês podem também pesquisar aí leituras e videoaulas. Tem muita coisa sobre isso na internet. A questão 72 vai falar sobre sucessão ecológica. E de novo, distraído, eu acabei dando a resposta. Bom, ela vai falar aqui sobre uma ilha nova no oceano. Em algum oceano aqui, deixa eu ver. No Oceano Atlântico, né? Enfim, essa ilha era um monte de terra no oceano. Eventualmente foram observadas ali. Foram chegando, né, algumas espécies de seres vivos, musgos, líquens. Esses musgos e líquens foram provocando alterações no meio ambiente, que foram permitindo a chegada de outros seres vivos. Então, eventualmente chegaram aves, foram chegando outros seres vivos, né, plantas, plantas mais simples, gramíneas, eventualmente plantas mais complexas, árvores, e enfim, para colonização do território. Em 88 foi observada a presença do primeiro arbusto. Então, assim, isso aqui já indicaria, né, que houve ali um processo de complexificação daquele ambiente. O conjunto de alterações ocorridas no ambiente descrito é exemplo de sucessão ecológica. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha só para ilustrar. A sucessão ecológica primária, que é o que está sendo discutido aqui, ela começa da rocha nua, e a chegada ali de líquens e micro-organismos começa a fragmentar essa rocha, e essas fissuras na rocha começam a permitir o acúmulo de solo, né, de, enfim, coisas que vêm do intemperismo mesmo, normal. Então, essa primeira camada de solo permite depois o estabelecimento de plantas primárias, né, gramíneas, aquele mato que a gente fala, né, matinho, mato, não sei o quê. Eventualmente esse solo vai ficando mais profundo, porque as atividades de micro-organismos e, enfim, continua ali agindo. E também a queda de serrapilheira e decomposição desses vegetais primários vão também formando ali uma camada de solo também mais profunda. E eventualmente essa camada de solo está super profunda e ela já permite o estabelecimento de espécies vegetais maiores, árvores inclusive, né, arbustos. E aqui não está ilustrada a fauna, mas a fauna também acompanha esse processo de modificação desse ambiente. Então vão chegando aves, vão chegando de repente pequenos mamíferos, os insetos, a gente não pode esquecer da participação dos insetos na polinização, formigas, enfim, diversos tipos de insetos que poderiam estar aqui interagindo com esse ambiente. A questão 78 também é uma questão da química, mas ela dialoga muito mais com a biologia até do que aquela outra que eu trouxe lá do cálculo de molaridade, porque aqui ela vai. O tema dela vai ser o pH, né? A acidez. Ela vai falar aqui sobre a estrutura do esmalte dos dentes, então uma coisa super importante, né? O esmalte dos dentes que atua ali não apenas na questão estética, mas também na questão de proteção mesmo da estrutura do dente. E a constituição desse esmalte dos dentes ela tem uma constituição de hidroxiapatita, que é. Aí tem a molécula aqui, né? Repara que tem cálcio. Enfim, essa hidroxiapatita, então, sendo um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Então, a gente pensa aqui agora no pH, né, e o efeito desse pH na possível desmineralização desse componente do esmalte dentário. Então, assim, super importante para a biologia. E aí ela coloca aqui a reação, como é que é. Bom, das bebidas, aí ela colocou aqui na tabela, né, algumas bebidas e o pH relacionado. Eu achei interessante ver que o café ele é mais ácido do que um refrigerante, por exemplo. Eu não sabia disso. Bom, das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes. Então, quem tem mais potencial de desmineralização? Uma bebida mais ácida, porque o meio ácido, né, atua então nessa desmineralização. Então, a mais ácida seria o suco de limão, a menos ácida é o chá. Portanto, o chá seria a que tem o menor potencial de desmineralização. Eu coloquei aqui, né, para mostrar assim, só para ilustrar mesmo, que o pH 6 é quase neutro, né, ele está abaixo de 7, mas ele ácido, é pouco ácido, e os outros mais ácidos, portanto, tendo ali um potencial maior. E o que mais então seria agressivo seria o suco de limão, que é o mais ácido. Questão 80 vai falar sobre um arroz dourado, que é uma planta transgênica. Ela produz muito beta-caroteno, que é uma molécula precursora de vitamina A e, portanto, é um antioxidante. Então a gente discutiu antioxidante, né, ainda agora. Aqui voltou, né, uma molécula que tem essa propriedade. Bom, ela produz mais beta-caroteno do que a variedade branca, o arroz branco normal. A presença dessa substância torna os grãos amarelados, o que justifica o nome. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada, então a gente tem aqui também, né, um pouco de biotecnologia aqui misturado, está relacionada à redução da incidência de quê? A gente vai ter que pensar na ação do beta-caroteno, só que dessa vez numa questão fisiológica diferente do que a gente estava discutindo ainda agora. Vai ser
relacionada à redução da incidência de problemas de visão. Pensando nos carotenoides, como precursores de retinol, que é a vitamina A, que tem ali também participação ali na divisão celular, ela atua ali em diversos tecidos epiteliais, inclusive no tecido do olho, né, na retina. E, portanto, ela é importante ali para a visão da pessoa. Vitamina A, todo mundo sabe, né, que cenoura, alimentos alaranjados, que são ricos em beta-caroteno, são bons para o olho. Todo mundo já ouviu falar que cenoura é bom para o olho, né? E basicamente é por isso, porque elas são ricas em beta-caroteno, assim como outros alimentos também. Eu coloquei aqui de novo uma imagem aleatória, só para ilustrar, mas fica aqui a ideia, né, de que o beta-caroteno é importante para problemas de visão. A questão 81 vai trazer um bioma brasileiro, que ele coloca aqui como até uma região fitogeográfica, uma outra maneira de você falar bioma. Enfim, ela vai falar sobre as características desse bioma. O Enem tem seus biomas mais recorrentes, né? Cerrado e Caatinga caem bastante. Também fala de Mata Atlântica, lógico. Eventualmente fala de Pantanal. Eu acho que o mais frequente acaba sendo o Cerrado, pelo que eu tenho observado até agora. E a Caatinga também aparece, eventualmente, sempre associados com essas coisas, né? Da seca. Então, repara que esse bioma que a questão está discutindo tem 9 meses de seca. Isso é um tempo de gestação de um ser humano, né? Que fica lá sem chuva nesse bioma. Então a gente pode pensar que esse bioma que está sendo discutido aqui tem um aspecto desértico, né? Porque 9 meses sem chuva. E aí você pensa, né? Bioma desértico, quem que a gente está falando? Caatinga, óbvio, né? Ela vai falar aqui também sobre galhos esbranquiçados, é uma outra característica da vegetação da Caatinga, até por causa da seca. A vegetação lá acaba ficando com um aspecto bem esbranquiçado. É, plantas que têm a capacidade de acumular água no caule e na raiz, folhas pequenas em forma de espinho, são os cactos, certo? Então, assim, tá aqui a caatinga, o aspecto, né? Aqui tá até bem verdinha, ela fica mais esbranquiçada que isso, na seca braba mesmo. Bom, uma questão simples, né? A questão 87 vai falar sobre o efeito do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares. Ela vai fazer aqui uma longa introdução sobre isso, mas o mais importante é que ela vai falar que o efeito benéfico do exercício físico é prejudicado pelo uso de anabolizantes. Enfim, ela vai dar aqui um nome, né? Que aumenta a área cardíaca afetada pelo infarto. Ela vai dar alguns gráficos para a gente ver o que dialoga com isso aqui, o que ilustra isso aqui que ela acabou de falar. Então ela vai falar qual gráfico representa o resultado desse estudo. A gente vai ter aqui, né, 5 gráficos. Eu já coloquei o B no meio que já dei uma dica. Basicamente é o B mesmo, né? Repara que um indivíduo sedentário que não usa anabolizantes, ele vai então aqui no eixo X, né? Sedentário sem anabolizante, sedentário com anabolizante, pessoa que pratica exercício sem anabolizante, pessoa que pratica exercício com anabolizante. Relacionado a quê? Relacionado à área de infarto, no eixo Y. Então repara que o indivíduo sem anabolizante, ele tem tanto aqui de área de infarto, uma porcentagem, né? E o indivíduo sedentário com anabolizante tem essa área de infarto maior. Agora, repara que o indivíduo sem anabolizante, que pratica exercício sem anabolizante, tem uma área de infarto menor. E mesmo o indivíduo que pratica exercício, mas que usa anabolizante, tem uma área de infarto maior. Que foi o que a gente viu lá no texto, certo? Que o anabolizante ele atrapalha os efeitos benéficos do exercício. Então a área de infarto aumenta com o uso de anabolizantes, mesmo que seja uma pessoa ativa em termos de exercício físico. Simples, é uma questão simples, porque aqui o que estava sendo analisado era a capacidade da pessoa de extrair informação de gráficos, né? Elementos gráficos. Então, assim, é uma coisa interessante para se treinar. E a questão 90, que é a última, vai falar sobre eutrofização, mortalidade. Bom, ela vai falar o seguinte: para evitar a ocorrência desse fenômeno, a eutrofização, em lagos, deve-se fazer o quê? A medida mais eficaz contra a eutrofização é você diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Ao invés de você atuar nos efeitos disso, você atua na causa, né? Você corta a causa do que está provocando a poluição, então você deixa de lançar esgoto sem tratamento nos rios, e você vai ter a diminuição ali da eutrofização em ambientes naturais. Bom, ficamos por aqui. Tivemos aqui diversos temas interessantes nessa prova. Na próxima prova, então, nós vamos ver a terceira aplicação no ano de 2014.